Observando essa imagem, você poderia me afirmar que uma destas pessoas tem hérnia de disco? Analise bem. Opção 1 ou opção 2? Bom, foi mais ou menos esse caso clínico que eu trouxe nas minhas redes sociais e pedi a opinião de vocês. Se a primeira opção poderia ter sido diagnosticada com hérnia de disco ou então a segunda. Mas e aí? Na prática, isso acontece com muita frequência. A gente recebe vários casos bem semelhantes, tanto da primeira opção quanto da segunda. E essa é a discussão que eu quero trazer aqui para vocês. Mas antes disso, se esse assunto te interessa sobre hérnia de disco, dor nas costas, entre outros problemas da coluna vertebral, se inscreve aqui em nosso canal. Não se esquece também de apertar o sininho para sempre ser notificado quando a gente lançar um conteúdo novo. E também não esquece de nos seguir nas redes sociais, pois lá postamos dicas de forma frequente e também levantamos essas enquetes para você tirar suas dúvidas sobre hérnia de disco. Então, voltando às imagens, isso aconteceu na nossa prática clínica aqui. A gente recebeu inicialmente essa pessoa do perfil número 1. É uma pessoa sedentária, sobrepeso, utiliza muito calçado baixo, rasteirinhas, sapatilhas, não utiliza salto alto, passa muito tempo sentada, trabalhando ou em casa também, e relata muita dor nas costas. Mas em contrapartida, a pessoa da segunda imagem também mostra um quadro doloroso na região lombar, porém ela tem um perfil muito distinto. Não é sobrepeso, trabalha constantemente em pé, pratica exercícios físicos de forma regular e usa salto alto com frequência. E aí, qual dessas duas pessoas realmente são acometidas com hérnia de disco? Seria a primeira, por ser sobrepeso, não praticar exercícios físicos de forma regular, trabalhar muito tempo sentada e não utilizar salto alto? Ou a segunda opção, a pessoa que não é sobrepeso, pratica exercício físico, passa muito tempo em pé e utiliza salto alto? Bom, essa é a discussão que a gente precisa ser bem claro para vocês. Poucas pessoas conseguem explanar que nem sempre o sobrepeso, nem sempre o uso de salto alto pode ser a causa do seu desconforto, a causa da sua dor. Esses dois perfis, por incrível que pareça, a gente recebe com muita frequência. Então não dá para determinar se você é sobrepeso, se você não pratica exercício e se você ficar muito tempo sentado, se vai ser melhor ou pior do que quem passa muito tempo em pé, não é sobrepeso e utiliza salto alto. As duas pessoas, sim, podem ser diagnosticadas com hérnia de disco. Mas e por quê? A hérnia de disco hoje em dia é praticamente considerado como um desgaste natural, como se fosse um processo de envelhecimento que acomete a quase todo mundo. Exatamente. Cerca de 80% da população um dia será acometida com dor nas costas e provavelmente será diagnosticada com algum tipo de degeneração no disco intervertebral. Alguns de forma mais precoce e outros nem tanto. Porém, esse diagnóstico de hérnia de disco não está atrelado apenas a quem fica muito tempo sentado ou quem fica muito tempo em pé, e sim os dois casos. E como eu falei, hérnia de disco praticamente é igual a cabelo branco. Mais cedo ou mais tarde, quase todo mundo vai ser acometido. Uns mais cedo e outros mais tarde. Porém, não é todo mundo que vai se incomodar com o cabelo grisalho. Uns vão deixar e outros vão pintar. Então é mais ou menos parecido com a hérnia de disco. Nem todo mundo que foi diagnosticado com hérnia de disco vai sofrer da mesma forma. Daí a gente começa a comparar esses dois tipos de perfis dessas duas pessoas. A número 1 é totalmente diferente da segunda, porém foi acometida com o mesmo problema. As duas foram diagnosticadas com hérnia de disco, têm atividades bem diferentes, a sua rotina é diferente da outra, porém o problema praticamente é o mesmo.
Mas aí é que tá. Independente da sua rotina, dos seus hábitos, você não está livre da hérnia de disco. Mas que você pratique exercício físico, que você não seja sobrepeso, como esse é o caso da segunda opção, sim, você também pode ser acometido. As duas podem apresentar o mesmo tipo de desconforto na região lombar. As duas podem sim ser diagnosticadas com hérnia de disco e as duas sim têm tratamento, talvez de formas diferentes. A conduta a ser utilizada com essa primeira opção seja muito diferente dessa segunda pessoa, como a gente vê na imagem. Cada pessoa tem um tratamento específico. Não existe receita de bolo. Então a gente vê isso na prática, que por mais essa pessoa do número 1 e a pessoa do número 2 tenham o mesmo problema, elas não devem ser tratadas da mesma forma. E na prática a gente vê o contrário, praticamente uma receita de bolo onde todo mundo faz a mesma coisa, por isso que nem todo mundo responde da mesma forma, tendo resultado positivo. E aí eu queria saber a sua opinião. Qual dessas pessoas você achava ou acreditava que poderia ter hérnia de disco? Apenas a pessoa do número 1 ou do número 2? Comenta aqui. E além disso, eu consegui deixar claro que a hérnia de disco pode ser diagnosticada para qualquer tipo de pessoa, de acordo com sua conduta. Se você trabalha em pé, se trabalha sentado, se usa salto, se não usa, se é sobrepeso, se não é. Não existe classe social. Quase todo mundo vai ser acometido uma vez na vida, pelo menos com dor nas costas, e a grande maioria vai ser sim diagnosticada com um mínimo de desgaste na coluna vertebral. Então, independente disso tudo, é importante que você se cuide. E a melhor forma de prevenir é movimento, ou seja, quanto mais você ficar parado, tanto em pé como sentado, isso vai prejudicar a sua coluna e todas as articulações do seu corpo. Movimento é sempre bem-vindo. Além disso, posturas também. É interessante que você mantenha uma postura mais correta. Hábitos diários. Como é que você se levanta? Como é que você está sentado ou em pé no seu trabalho? Como é que você se movimenta? Você passa muito tempo sentado ou em pé? A qualidade do seu sono é muito importante. O sono é fundamental para manter uma coluna saudável também. Então, juntando todos esses fatores, há uma tendência de você ter uma crise menor, caso venha a cometer a dor nas costas, vai ser mais fácil de ser resolvida. E além disso, procure um profissional capacitado que saiba avaliar de fato o seu quadro clínico e utilizar a conduta mais adequada para o seu caso, pois nem todo mundo vai responder da mesma maneira. Ah, e se quer saber quais são os 5 sintomas graves da hérnia de disco, clica aqui no card, onde você vai ser direcionado para esse vídeo, onde eu explico tudo sobre os principais sintomas mais graves da hérnia de disco. E não se esquece de se inscrever em nosso canal, apertar o sininho para ser notificado e também nos seguir nas redes sociais. E até logo!